Quantas culturas organizacionais você conhece? Quando nós pensávamos há 30 anos atrás, a gente olhava assim, só existe a cultura das indústrias. Hoje, em 2025, temos assim trocentas culturas para você escolher de acordo com as suas preferências, com a sua personalidade, com o seu ramo de atividade, com a sua profissão. E nós vamos agora, nessa terceira temporada, no Pensar Muda Tudo, abrir um leque para você entender, se aprofundar ainda mais. Eu sou a Feleite, fundadora da Mandacaru, e nós estamos aqui no seu Pensar Muda Tudo, podcast que tem a ousadia de trazer assuntos ligados à sua vida profissional e ao mundo corporativo. E para brilhantar a abertura dessa temporada, eu trouxe, e vocês sabem que eu sempre começo assim, trazendo os meus amigos, as pessoas que eu admiro, que eu tenho na minha vida por escolha, e isso é muito bom. E eu tenho aqui o Juan Félix. E aí, Juan, derrame sobre essa mesa quem você é, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Mas Obrigado. só conte aquilo que é cabível no horário. Obrigado, Fê. Você falou um ponto que é muito legal, né? E eu queria pegar essa deixa de que a gente trabalhar com amigos, com o que a gente ama, isso muda tudo na nossa vida. Nem todo mundo tem esse privilégio. Então, a gente tem que agradecer bastante. Bom, eu sou Juan. Eu sou, de formação, né, um médico ginecologista e obstetra que caí por consequências da vida no mundo corporativo, né, de administração médica. Eu sou carioca e vim para São Paulo. O amor me trouxe para São Paulo. Aqui eu fiz toda a minha formação, né, fiz minhas residências, minhas pós-graduações, meus MBAs, minhas terceiras, quartas pós-graduações, meu mestrado, e estou seguindo agora para o doutorado, né? E São Paulo me abraçou assim como abraça todo mundo, né? Que eu falo que é o coração pulsante do Brasil. E eu tenho muita gratidão por essa cidade. Fora a parte, né, de educação, eu sou o pai de 3 cachorros. O Pudim, Elisa e o Roy, que é um golden que me deixa doido. Acho que é o que mais me define. Eu acho que ter, né, os pets e a família é algo que me energiza muito. E eu costumo me definir assim, né? A parte profissional é só uma parte, mas é aquele ambiente que me permite ser o que eu sou todos os dias. Eu te mandei um roteiro e eu disse que a gente não vai seguir. Mas já veio uma pergunta diferente do que eu trouxe para você. Quando a pessoa decide fazer um curso de medicina, eu suponho, aí você pode me dizer que eu estou errada, que dificilmente ela inicia essa jornada pensando que um dia ela vai chegar a uma cadeira de gestão, que ela vai, né, realmente seguir um caminho reto para a medicina. Você fez uma contraposição à tua vida, e eu lembro até dos momentos das conversas que nós tivemos, as crises existenciais que você tinha com isso. Juan, para quem está começando medicina, para quem está sofrendo, às vezes não está feliz e está com medo de ter feito uma escolha errada, tenta trazer essa mentoria. Como é que você fez é desvio de caminho? É uma bifurcação? Traz para a gente um pouquinho sobre isso. E na minha trajetória, né, a gente estava conversando antes aqui sobre as faculdades que eu fiz. Eu fiz 7 faculdades antes de chegar na medicina, né? Iniciava, parava, tentava, testava. E a que eu mais segui foi no direito, né? Então, a gente às vezes é colocado em caixinhas, né? Caixinhas de humanas, caixinhas de biomédicas e de exatas. Eu era de humanas. Só que nesse meio do caminho, existia algo que me chamava. Era um tino dizendo, você não está no lugar certo. E foi ali, no 4º período, que eu decidi mudar para medicina. E da parte da gestão foi exatamente assim. Eu sempre soube que eu estaria ali. Eu não sabia como, mas era algo que me chamava. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei, eu comecei como coordenador médico, né? Eu sou ginecologista e obstetra, como eu falei, e aí eu assumi um time pequeno para fazer a coordenação de ginecologia e obstetrícia. E a primeira vez que eu sentei na cadeira da direção e fiz... Tudo fez sentido. Sabe quando os sinos batem? Tudo se encaixou? Tudo se encaixou, me senti muito confortável ali. E era muito estranho isso para mim e, ao mesmo tempo, energizante. Então, e de fato, quando a gente fala que eu saí pela tangente, é algo que mostra até uma fragilidade das nossas faculdades médicas. A gente não é preparado na faculdade de medicina para ser gestor, para analisar pontos administrativos. É algo que você tem que ir além, é um currículo a mais, né? Hoje eu tenho vários amigos que me perguntam, assim, mensalmente eu tenho um amigo médico que me pergunta o que você fez, o que é o melhor para fazer, o que você está buscando, como que você chegou aí? E eu tenho feito quase que uma mentoria para eles, né, de como chegar ali.
E aí eu vejo essa fragilidade e a necessidade de termos médicos que também são gestores, para entender mais, não entender só da doença ou da ausência dela, mas entender sobre tudo que envolve a ausência de doença, né? Que é a saúde. E a promoção de uma sociedade saudável, entender que hospitais, centros clínicos são para além de empresas, mas são agentes transformacionais e educacionais também. E aí acho que aí vem a primeira pergunta que que eu pensei. Quando a gente pensa em hospital, na minha posição, do meu ponto de vista, eu penso como paciente. Talvez outra pessoa pense como fornecedor, como indústria farmacêutica, e a gente não tem noção do como é uma operação hospitalar, que parece que não é uma empresa. Quem está lá não pensa que é uma empresa que tem eletricista, que tem área de limpeza, tem um restaurante funcionando, tem a questão financeira, rentabilidade do negócio. Como é que tudo isso se encontra, tendo o ser humano que está ali na recepção, buscando tratar a sua dor e o seu sofrimento, mas tendo que coordenar uma empresa, um ramo de atividade como é qualquer outro? Como é, Cauê? O Cauê, olha, como é, Juan, trazer tudo isso? É o que você falou, né? O hospital, ele tem engrenagens que precisam funcionar para que a gente consiga entregar o cuidado, né? Na nossa diretoria, a gente é um tripé que a gente fala. Então, a gente tem um tripé que é de enfermagem, que é uma parte substancial dessa entrega do cuidado. O tripé também administrativo, que é uma gerência de operações, que vê toda essa parte, né? Finanças, né? Segurança, hotelaria e a parte médica. Então, a gente alia essas três engrenagens para que a gente consiga entregar, no final, o cuidado. O que a gente está promovendo ali é como se fosse uma indústria, só que o produto final é o cuidado para aquele cliente que está ali. É desafiador porque a gente sabe que, se der errado, existe o risco da permanência da doença ou mesmo da morte, né? Então, o nosso peso, eu falo que às vezes a gente tem um peso maior, porque a gente lida com o maior bem da vida, que é a própria vida, né? Mas o mecanismo é igual. Qualquer outra indústria, qualquer outra fábrica, qualquer outro escritório, né? A gente tem que aliar esses pontinhos para dar uma sustentabilidade e entregar o produto final, que é a vida. Você trouxe uma coisa que, quando eu estou em outras empresas e eu quero falar da importância da excelência e a responsabilidade frente ao erro, eu tento trazer como metáfora, como exemplo, a questão da saúde. Se um médico comete um erro, uma enfermeira comete um erro, ou uma pessoa da contabilidade comete um erro dentro de um hospital, a consequência é a saúde ou a morte. Quando a gente está no banco, está numa startup, está na indústria do varejo, nossos erros não têm essa consequência. Mas se nós trabalhássemos com essa filosofia de vida sobre a excelência, que tudo pode repercutir no bem-estar de alguém, eu acredito que o olhar sobre o trabalho mudaria bastante. Você falou um aspecto interessante sobre a questão da hotelaria, que é algo que começou a ser revestido nos hospitais nos últimos 15, 20 anos. Essa preocupação, não só... Quem está buscando um hospital, talvez essa pessoa não pense na tecnologia, no centro de pesquisa, na eficiência dessa equipe que está trabalhando lá, mas se encanta muito com a hotelaria. Como é que vocês equilibram isso? Porque todos esses fatores não são menos importantes que a hotelaria, só que às vezes o cliente, o paciente, dá muito valor à hotelaria. Como é que essa cultura de hotelaria começou a entrar nos hospitais? A gente teve grupos, né, muito importantes, como a Redditor, que eu acho que foi um dos principais grupos que trouxeram a ideia da hotelaria, né, da gente ter ali os choferes, os motoristas, né, o quarto, né, com a excelência dos lençóis, mas a gente entende que isso é necessário, que é algo que é atrativo e que, obviamente, melhora a nossa vida, né? Gostamos de ir a bons hotéis, né, a boas hospedagens, a gente gosta de ser bem tratado, se sentir bem em qualquer ambiente, isso é uma natureza humana, mas ela precisa ser sempre aliada à qualidade assistencial. Se a gente não tem uma qualidade assistencial com uma hotelaria disparada, não vai existir saúde ali. Você não está indo para um hotel, você está indo para um hospital. E a gente sempre tem que, às vezes, resgatar isso. Os pacientes, muitas vezes, eles perdem esse senso. Eles entendem que eles estão indo passar um final de semana no hotel, quando, na verdade, eles estão fazendo uma cirurgia, um procedimento.
parto, eu tenho muito local de fala no parto, porque a gente vê, né? Existe hoje uma espetacularização muito grande do momento do parto, né? As pessoas querem banheiras, querem luz, está tudo bem querer. Mas lembre-se do objetivo final, que é, de fato, ali a vida, que é, de fato, ali um nascimento adequado. E que muitas coisas podem acontecer que não estão ali previsíveis. Exatamente. Coisas que são planejadas e previstas e coisas que não estão previstas. Sim. A hotelaria é um brinco, é um cordão. A importância dessa face aqui é o cuidado da pele. É o cuidado da saúde que está se mostrando ali. Então, a gente entende como um mimo, que está excelente. A gente gosta de coisas, a gente gosta de apetrechos. Mas não pode ser a nossa entrega total. Ele só é um plus. Outra coisa que também circula e convive com quem exerce a medicina, seja no campo técnico ou no campo da gestão, existe um glamour da pressão familiar, de contar para todo mundo que você faz medicina, pessoas que conseguem isso com facilidade, pessoas que fazem muitos sacrifícios, muitas abstenções na vida para poder chegar a esse lugar. E quando começam a trabalhar, se deparam com uma vida que continua sendo uma vida muito difícil, que são principalmente as escalas. Nós temos muitos amigos em comuns, e eu vejo todos eles, e de fato, eu vi esse movimento, escala 6x1, escala 6x1. Eu falei, será que as pessoas sabem como é que os enfermeiros trabalham? E muitas vezes, né, as pessoas trabalham lá no seu hospital 3, 4 vezes por semana, mas complementam a renda e você não tem controle sobre isso. E essa pessoa vai ficar cansada, essa pessoa vai ficar estafada e vai estourar a bexiga em algum lugar. Sim. Hoje, como é essa questão da cultura em relação às escalas, que acaba, às vezes, trazendo infelicidade, impacto na saúde do próprio profissional que atua na área da saúde? Eu já trabalhei de domingo a domingo, não recomendo para ninguém. Né? A gente, às vezes, né, cria expectativas ou contas, né, muito altas. Boletos, eles vão chegando e você fala, não, eu dou conta, vou trabalhar de domingo a domingo. E quanto tempo por dia? Só para as pessoas entenderem o que é trabalhar de domingo a domingo. De domingo a domingo, assim, se a gente for falar do tipo de escala médica, a escala médica hoje é até um pouco mais flexível, mas eu trabalhava todos os dias pelo menos 12 horas. Então, todos os dias 12 horas, alguns dias 24 horas, eu emendava 36 e estudando. horas. Nunca parei de estudar. Isso, obviamente... Sendo pai de cachorro, tendo família... Foi pesado. É claro, né, pra gente ter ali uma situação de burnout, que é essa exaustão total, você tem que ter alguns componentes também ali orgânicos. Eu nunca cheguei nessa situação, mas eu cheguei muito próximo dela. E quando você chega nessa situação, você entende que não é tudo sobre o trabalho, e que a gente precisa organizar assim. Hoje a gente passa uma dificuldade, né, com as escalas médicas, por mais que a gente tenha muitos médicos formados, né, e que muitos mais médicos virão, talvez a gente se torne o país com o maior número de médicos, eu acho que do mundo, a gente ainda não tem todas as especialidades. E os médicos acabam por não quererem trabalhar nesse esquema de plantão, porque é um plantão pesado. Eu falo da minha especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia, ao mesmo tempo que a gente atende em um pronto-socorro, né, na porta, a gente vai lá e faz um parto, né, auxilia um parto normal, né, recepciona o bebê, também vai para uma cesariana ou entra numa cirurgia ginecológica. O nosso plantão ele é completamente dinâmico. Passa rápido. Mas quando você chega no final do dia... É exigente técnico, de atenção, de cuidado. Totalmente. Quando a gente tem um parto ali natural acontecendo, né, eu costumo dizer muito que é como se a gente estivesse mergulhando numa piscina para sair do outro lado, quando a gente chega nos momentos finais. E você sente o peso na sala, porque todo mundo prende a respiração. E renasce o bebê e todo mundo vai fazendo... Aí vai mexendo, vai movimentando. É incrível. Você libera cortisol pra caramba. É terrível. Adrenalina, noradrenalina, ocitocina, todos os hormônios neurotransmissores de uma equipe inteira. Tudo ligado. E, obviamente, existe a expectativa daquele paciente que está lá naquela porta, né? A espetacularização que a gente falou também, que os pais querem filmar, querem contar. As crianças nascem e eles nem entram nesse primeiro contato. Às vezes, eles querem tirar a foto e mandar. A gente fala, calma, curte o seu momento. Mas isso tudo para falar... basicamente de que, devido a todo esse prender a respiração, essa dificuldade, né, que a gente tem no plantão, muitos colegas têm optado por não dar o plantão, né? Então, a gente, como gestor,
que trabalha com escalas, a gente tem uma dificuldade em encontrar esses profissionais, é uma briga ferrenha. E às vezes o próprio coordenador, além de fazer toda a parte ali administrativa, tem que ir também para o front, para poder trabalhar. Porque as pessoas preferem, obviamente, estar num consultório, que é mais organizado, né? Ali do ponto de vista da sua escala, do seu dia, ou mesmo estar fazendo ultrassonografia, né? Ou fazendo cirurgias agendadas, algo que eu consiga eletivas. ter mais controle. Acho que a minha geração, né, principalmente, tem buscado muito isso. Ela tem priorizado muito os movimentos que dão mais rotina. E, obviamente, essa rotina traz aquele equilíbrio emocional. Né? Tá todo mundo muito estafado mentalmente. Né? A gente é muito exigido. Então, quando você entra numa rotina, isso ajuda. E essa dificuldade... E escolha, né? E digna e nobre, porque as pessoas, não é porque elas escolheram fazer medicina, acho que tem um pouco disso, dessa expectativa social, do fato de você ser médico, que você está de plantão 24 horas para todo mundo. Para os amigos que te telefonam, te mandam mensagens, né? Como eu. Acho que tem essa pressão social, a pressão da própria formação, da escolha, que você, poxa, eu sou psicóloga, então uma pessoa me manda uma mensagem, Fê, eu não estou bem, já me desperta um cuidado em relação àquela pessoa, parece que tem uma responsabilidade afetiva também da profissão. Isso abre frente também para a entrada de muitas pessoas de outros países. Né? É muito comum nós irmos a hospitais e ter pessoas da Venezuela, da Colômbia. Como gerenciar, Juan, culturas, pessoas multiculturais dentro de uma cultura organizacional? Pensei agora. Não, na verdade, eu até tinha pensado sobre culturas, né, diferentes quando a gente diz respeito a culturas multidisciplinares, né? Eu tenho, né, uma formação que vem do enfermeiro e uma base social que vem do enfermeiro, e isso muda completamente quando a gente fala do médico, psicólogos, fonoaudiólogos, e dentro da própria fisioterapeutas, né? Nutris. E dentro da própria medicina existem todas as subdivisões. Exato. Então você tem que aliar a cultura ali de cada uma dessas áreas. Os pediatras, anestesistas. Exatamente. Às vezes sai aquelas faíscas. Tem faíscas? Totalmente. O ginecologista ele sempre briga muito com o neonatologista. A minha experiência de medicina é só Grey's Anatomy, que os neurocirurgiões se sentem assim, deuses. Existem essas faíscas. E, obviamente, quando a gente está na parte da gestão, a gente tem que criar uma cultura que é única para a instituição. Você tem que ser a sua cultura daquele hospital, daquele grupo, né? O meu grupo, por exemplo, qualquer hospital que você chegue, você tem que entender. Tem que ter o mesmo ritmo, o mesmo samba, o mesmo enredo. Todo mundo, a gente inclusive faz esses movimentos de difusão de cultura. Para as pessoas que estão entrando, a gente tem um turnover, às vezes, até aumentado em algumas áreas, né? Dentro daquele pessoal. E a gente tem que criar e trabalhar essa cultura. A cultura é trabalhável, né? Você faz a aculturação para você entregar aquele nível que você quer ali de excelência, de cuidado. Esse é um ponto. Agora, com relação às pessoas, né, que vão ao hospital, é bem mais difícil. Porque você não está falando de profissionais, você está falando de vidas e, enfim, de pacientes. Não estou falando até dos profissionais mesmo. Você tem um médico, mesmo, vamos lá, você tem 5 ginecologistas. Um é brasileiro, o outro é da Colômbia, o outro é do Paraguai, que já tem costumes, hábitos, a linguagem, o próprio idioma, a própria escuta, ela é diferente, a hierarquia de tomada de decisão. Acho que como é que contena tudo isso? Porque uma maestria é difícil. É difícil, mas não é tanto. Porque a gente não está aberto ao diálogo dentro de uma instituição. A nossa cultura vai se impor do que a gente acredita. Eu não posso ter um perfil de profissional fazendo uma coisa e outro completamente diferente. Entende? Isso é muito bom, você trazer isso pra gente. A gente pensa em autoridade e como uma coisa ruim, mas quando a gente precisa que todas as coisas funcionem Sim. de uma sintonia perfeita, precisa ter uma direção muito clara. A gente é uma marca. E a gente precisa entregar a ideia da marca. Quando eu tenho alguns profissionais que às vezes me falam assim, eu não concordo, eu falo, tudo bem, é um direito seu não concordar comigo, mas aqui a gente tem um protocolo. Esse protocolo é institucional. Ele nos guia frente ao que a gente entende que é o mais seguro para esse paciente, o que é mais atual em medicina. Você pode discordar, mas aqui você não atua. Você pode não ser o lugar que vai te fazer feliz. Exatamente. A gente tem que ter essa segurança também para lidar de maneira bastante adulta, bastante madura, de profissionais que às vezes não se encaixam
no nosso perfil. A gente teve na obstetrícia, né, com esses movimentos, muitos profissionais, né, que utilizavam literaturas, às vezes até mais avançadas do que a gente teria ali naquele momento, mas de uma maneira que a gente precisasse entregar um serviço institucional, a gente não conseguia atingir esses pormenores. E muitas equipes foram expulsas de hospitais. Naturalmente. O organismo vivo também se auto-organiza. A evolução darwiniana também acontece. Assim como todas as empresas e profissões, tem pessoas que são engajadas, sabem que estão... Que nem você falou, eu sentei naquela cadeira e sei que tudo que eu vivi me culminou para esse lugar e me trouxe paz, me trouxe plenitude. Mas tem pessoas que não encontram isso. Tem pessoas que são infelizes e com uma formação muito densa, com alto investimento de tempo, de recursos da família, de expectativas de transformação, às vezes de um núcleo familiar. Quais são os sinais que você percebe que a pessoa já começa a emanar, não estou feliz e não sei o que fazer? E como é que você conduz esse tipo de situação? Porque você é um gestor e cuida de pessoas. Teve situação, e aí você vai falando assim, né? Essa pergunta também não estava no nosso script, né, Fê? Mas aí você me trouxe alguns momentos que eu vivi na minha vida. Existem esses momentos, né, que as pessoas, né, precisam trabalhar muito para, enfim, entregar ali uma conta, né? Na parte médica a gente tem essa facilidade ainda, né, de dar um plantão. Uhum. E ela vai entrando num nível de exaustão tão grande que aquilo vai transbordando no ser dela. E aquilo não pode chegar jamais ao paciente. Mas às vezes, como todo ser humano, aquilo chega. Eu já tive que chegar para colegas e falar: eu preciso te ajudar. Eu estou reduzindo metade dos seus plantões nessa semana. Não me encare como um carrasco aqui. Porque se alguém pudesse ter feito isso para mim em alguns momentos da minha vida, teria me ajudado. Teria me ajudado muito. Reflita com o que você possa fazer. Reflita com a sua família. Reflita sobre você. Nesse momento, você está sendo uma arma contra você e contra os pacientes. A gente tem que ter essas conversas de vez em quando. De vez em quando, não. Eu acho que... não é sempre que a gente chega nesse extremo, né? Mas sim, com essas pessoas sempre que possível. Eu acho que as pessoas fogem muito de conversas corajosas. Uhum. Você está percebendo que a pessoa não está bem, que a pessoa está falando mal da empresa, que a pessoa está com cara feia. Uhum. E eu falo assim, quando você não está com vontade de fazer um bolo, o bolo não cresce. Exatamente. Eu acho que nós passamos tanta energia para aquilo que nós fazemos quando nós queremos e as coisas fluem. E quando nós não queremos, as coisas não fluem. Só que nós estamos falando de vidas, de saúde, de impacto, de escuta, de humanização. Exatamente. Então, eu imagino quão difícil é as pessoas revelarem as suas insatisfações, mas o quanto que é a responsabilidade de quem lidera, não posso permitir, porque isso vai culminar, vai resultar numa coisa muito Chega pior. No paciente. Né? Eu sempre falo aquela frase assim: jogar contra não pode. Querer sair do jogo, tamo junto. Adorei isso. Jogar contra não dá. Entende? Eu sempre trago essa Sai reflexão. Do jogo. Sair do jogo, tá vai tudo ser bem. Feliz. Você pode sair desse jogo. Às vezes não tá, o jogo não tá seguindo da forma que você queria. Agora, dentro desse time, jogar contra não vai acontecer. Acho que isso é pra vida. Acho que esse pode ser a nossa frase de efeito. Tá bom. Uma conversa informal eu tive aqui com uma profissional aqui no estúdio, e ela estava há quase 20 anos, ela estava há 20 anos na mesma instituição, e ela estava um pouco assim apreensiva com a nova gestão, que veio com questões de metas muito agressivas. Uhum. E aí, quando ela foi contando, eu fiquei ficando assim, nossa, como eu sou ignorante. Eu não sabia que um hospital tinha metas. Eu sabia que tinham metas de qualidade, SLAs, questões de controles de bactérias, enfim. Sim. Mas metas financeiras, eu não tinha essa visão. Tem que dar alta, não pode dar quantidade X. Como é que vamos contar para as pessoas como é a dinâmica de desempenho, de qualidade, rentabilidade de um negócio, porque você sofre impressão dos convênios médicos, das seguradoras, às vezes do SUS, porque às vezes tem parte do seu hospital que também presta serviço ainda para o público. Como é que tudo isso gira? A gente fala muito a frase também, né? Tudo é custo, né? Mas a meta não pode ser a todo custo. A gente tem um limite dali da razoabilidade quando a gente chega na iatrogenia, que é quando você faz o dano àquele paciente de alguma forma. Então, se a gente... eu sou muito feliz de trabalhar na minha empresa porque a gente tem esse controle. A gente sabe que o que a gente está fazendo é uma busca que vai melhorar a eficiência
deixar a sustentabilidade, né, ao ponto que a gente consiga atingir, fazer a perenidade daquele serviço, mas entregando um nível de qualidade adequado para aquele cliente. Existem metas, né, e existem metas que podem ser extremamente danosas se você não tiver no seu horizonte a iatrogenia, que é esse dano para o paciente. Algumas das metas que a gente utiliza no nosso dia a dia, por exemplo, o tempo médio de permanência, que é o tempo que esse paciente fica ali com a gente, né? A gente faz um cálculo, obviamente isso é feito, né, pelo atuarial ali de maneira bastante adequada, para saber se aquilo ali está de acordo com o que a gente tem na literatura global, por exemplo. Será que aquele paciente não está ficando mais tempo e, obviamente, gastando mais tempo porque você não está entregando algum tipo de cuidado? Porque algum serviço associado não tá funcionando? Às vezes um setor de imagem não está entregando. Às vezes alguma especialidade não tem aquele domínio para fazer algum tipo de exame. Qual é a etapa do processo que pode ser melhorada? Exatamente. E a gente não viu isso ainda. A meta, para mim, ela vem muito natural. Eu entendo que eu tenho que ter, né, aquele desafio financeiro, porque tudo é dinheiro, no final das contas. A gente sempre fala que dinheiro não dá em árvore, né? E, obviamente, se eu estou gastando mais, essa conta, ela vai voltar para a gente de alguma forma. A gente tem um aumento. E talvez te impeça de promover o próximo cuidado com excelência. E ela não volta necessariamente para aquela pessoa que está ali ou para aquela família. Ela volta para todos nós. Nós temos um sistema único de saúde, mas ele tem um setor terceiro, né, o terciário, que fica ali o nome desse setor é medicina suplementar. É suplementar ao quê? A base que a gente tem do SUS. Se ele está sendo, de alguma forma, suplantado com uma carga ali, né, tributária e carga monetária desnecessária, esse valor ele vai aumentar. Ele aumenta para todos nós. E aí volta. Volta para o SUS, volta para o terciário e fica nesse ciclo vicioso de quem é que vai pagar essa conta? A conta sempre e tem ninguém que ser quer pagar essa conta. Mas volta para a gente sempre, para o cliente. Não para mim como gestor, volta para mim que pago o meu plano de saúde. Para você, para o SUS. Entende? Então é mais ou menos empresa. assim. E eu acho que é essa visão que às vezes falta nas pessoas. Putz, vocês estão pedindo uma meta tão ousada, né? Sim, porque a gente acha que dá para chegar. A gente pode ter, obviamente, líderes que são... né, déspotas, mas não é a nossa realidade. Geralmente a gente tem, a gente, né, trabalha com metas possíveis de ser alcançadas para melhorar a rentabilidade, mas entregando aquele cuidado adequado para o cliente. Ponto. Tem uma coisa interessante também. Eu fui gestora de benefício há alguns anos e às vezes eu ficava no meio do caminho com o funcionário como paciente dentro de um hospital, onde o hospital apresentava uma linha de proposta de tratamento, que muitas vezes o convênio não aprovava. E aí a gente via essa visão de custo ou de visões diferentes de protocolos. Nesse momento, qual é a cultura preponderante, né? Que exerce uma autoridade? O convênio exercendo essa pressão sobre vocês, também o hospital exercendo a pressão, e às vezes o paciente, às vezes com uma ignorância desse conhecimento médico, desse conhecimento, desse funcionamento. Como é que funciona essas duas culturas que convivem tão juntas? Eu estava tendo uma reunião... Não chora. Não. Eu estava tendo uma reunião mais cedo que eu falei exatamente assim, né, para os times de coordenadores. A gente tem... A medicina não é uma ciência exata. A gente não está falando de matemática. Mas a gente tem alguns norteadores, inclusive legislativos dentro do CFM, que nos norteiam. Uma vez que vocês, que são os detentores desses norteadores, que são números estanques, números exatos, é 20 semanas? É 20 semanas, não é 21, não é 19,6. Quando você tem esse norteador e você utiliza ele, você traz segurança para todo mundo, inclusive para o paciente e inclusive para você também. E dentro da saúde suplementar, a gente tem a ANS, a Agência Nacional de Saúde, né, suplementar. E ela faz esse controle do que é para ser dado ou não, com um grupo técnico que analisa isso. Muitas das vezes, um profissional pode pedir algo que não está ali no hall, aquele livrinho na lista do que pode ser contado. E às vezes as pessoas entendem que aquele plano, ou enfim, a operadora está sendo um grande carrasco por não entregar algo que ela não tem a obrigatoriedade. No fundo, Fê, tudo é contrato. Você tem um contrato, você assinou. Né? A gente fala muito sobre entrega ética. É ético que você receba... Cumprir o contrato. Mas qual é o limite do contrato quando você começa, talvez, nesse momento, prejudicar a vida? Hoje a gente avançou muito, né? A agência tem muitos anos. Então, acredito que da grande maioria dos CIDs e diagnósticos que a gente tem, a gente não conseguiria chegar nesse nível. Mas, claro, a vida ela é dinâmica
E a saúde, né, ela vai sempre se expandindo. E todos os anos a gente tem uma releitura de códigos, né, e procedimentos e cuidados que vão sendo, né, geridos. E aí o que muda é o olhar empático que você tem que ter. Você tem que, em algumas situações que não estão ali by the book, fazer a diferenciação. Mas o olhar empático, Juan, é uma competência humana. Uhum. Nem todos têm desenvolvida. E aí, como é que você faz essa seleção de pessoas com competências comportamentais? Por exemplo, atendimento, comunicação, negociação, a empatia, a inteligência emocional, a inteligência social. Porque muitas vezes a pessoa entra na medicina para desenvolver somente as suas competências técnicas, assim como você citou. Você não foi preparado para ser líder dentro da faculdade. E aí, como é que você, como gestor e toda a composição dessa estrutura, ajuda profissionais a desenvolver essas competências? Esse papel é nosso, do líder. O líder tem que ser capaz de, dentro daquela pessoa que domina todo o processo, todo o protocolo, saber: esse daí é diferenciado, esse daí é um representante, esse domina, esse tem a cultura da empresa. O gestor, o RH é muito importante dentro disso também, né? O capital humano, ele tem que saber quem são essas pessoas. Senão não funciona. Senão você vai ter pessoas... Eu já fui muito protocolar na minha vida. Preto no branco. E sempre fui assim. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu tenho um domínio muito claro sobre as condutas médicas, os protocolos que vão ser seguidos, e eu consigo discutir em técnica muito. Mas, e algo que eu até converso com a minha psicóloga sobre, eu fui desenvolvendo a empatia com o passar dos anos. Então, acho que precisa existir uma maturidade. Você domina os protocolos. Você subiu um degrau. E aí, depois que você tem essa consolidação, Sim, essa certeza do que você tem ali de técnica, aí você consegue ter um olhar além. E aí cabe aos líderes, aos gestores, ao capital humano, fazer essa seleção e colocar nas posições de interesse essas pessoas. Porque senão tudo desmorona. É o que eu sempre digo. Só dá para fazer o extraordinário quando o ordinário está sendo bem feito. Aí Exatamente. a gente pode discutir o extraordinário. Exatamente. Duas perguntas um pouco misturadas com isso. Acho que a primeira, embora ela não tenha sido também te colocada, você vai brigar comigo depois. A gente falando sobre inteligência artificial, tem várias literaturas apontando sobre grandes mudanças na medicina no futuro. Tem um que até li que achei interessante, que vai ser mais fácil substituir um médico com o IA do que ter uma enfermeira. Mas, de fato, a gente sabe que o IA vai trazer grandes transformações para as duas partes. O próprio paciente cada vez vai a uma consulta mais preparado, e fazendo perguntas melhores e forçando esse profissional a estar mais preparado, mas também pode ajudar muito em funcionalidades, em processos que são muito repetitivos, que ganha-se tempo. Hoje, como o IA está fazendo parte da tua empresa? Como é que você, como gestor, tem promovido essas discussões? Estamos distantes, não estamos? Como é que está esse mundo do IA no mundo da saúde? A gente só está no início, né? E já está tudo isso. Eu tive a oportunidade de estar no South by Southwest ano passado, que fala sobre as inovações, né, para tudo da vida, e a gente tem ali um painel que é de saúde, né? E foi, obviamente, um evento incrível. Quem tiver a oportunidade, eu super recomendo. Eu faço um disclaimer aqui que eu não recebo nada para isso, mas, enfim, mudou muito a minha percepção sobre isso. Então, acho que eu tenho bastante a contribuir dentro dessa sua pergunta. Eles traziam alguns pontos. Um deles era isso, que a gente só estava no início e que a tecnologia ela cresce de maneira exponencial. Ela não é linear, ela é exponencial. E o que a gente consegue entender como ser humano vai ficar cada vez mais distante do que ela consegue entregar. Então, quando você vê os gráficos de tecnologia dentro da saúde, é assustador, mas também maravilhoso, né? Porque o de fato vai acontecer é que vai existir uma mudança. E uma das frases que eu ouvi que eu gostava muito falava sobre o seguinte, sobre os profissionais de saúde no futuro com essas tecnologias. Eles não deixam de ser profissionais de saúde. A gente não vai deixar de ter enfermeiros, Sim, médicos, né? Mas você vai ser um profissional também de tecnologia. É como se você tivesse aliado à sua expertise médica, você tivesse que ter necessariamente uma expertise em tecnologia de informação. Você vira meio que um técnico associado à parte de saúde, sabe? E são esses profissionais que se destacam. E já são esses profissionais que se destacam-se agora. O médico ele não pode ter medo, e nem o paciente, de procurar no Google.
O Que Google é uma ferramenta. já era uma ferramenta que estava entrando nas consultas. Exatamente, ou no ChatGPT. Às vezes a gente sofre, né? E a gente sofre uma dor interna. Putz, eu não sei essa pergunta que o médico fez. Vou olhar, ele se sente incapacitado por ele estar fazendo aquela busca. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é o melhor caminho para a entrega da saúde daquele Mas isso foi paciente. muito difícil, né, Ainda Juan? Porque, assim, a minha mãe não abre exames, porque ia levar uma bronca do médico, porque parecia que o exame pertencia ao médico e não ao paciente. Então, existiu essa cultura da medicina, dessa hierarquia do paciente ser inferior. Acho que a internet trouxe... Talvez não, acho que nós estamos numa bolha, São Paulo, talvez não em todas as regiões do nosso país, mas trouxe um pouco de equiparação, de relação. O IA vai desafiar quem é que sabe mais agora dentro daquele setting de informação. A IA sempre vai saber mais que a gente. Não, e A gente vai organizar... e quem buscou mais vai estar mais detentor agora. A gente está equiparando, sim, em algumas informações, mas o que muda a gente de uma máquina, e a máquina é muito mais, né? Ela já tem a capacidade de suplantar a gente em vários caminhos, né? Mas o que muda a gente é exatamente ali o cuidado, a empatia. Ela nunca vai ser capaz de se colocar no lugar de uma outra pessoa para saber como ela está se sentindo. E é isso que vai mudar as relações de saúde. Porque os domínios técnicos, o protocolo, ela vai fazer tudo. Mas olha, Juan, eu li um paper muito interessante que era assim, uma UTI pediátrica, onde parte dessas crianças estavam sendo tratadas por humanos, por enfermeiras e tudo mais, uma equipe humana, e dentro de uma outra ala de UTI tinha um robô que ia a todo momento, como é que você tá? E demonstrava sorriso, coraçãozinho, emoji, e dando palavras de afirmação, palavras de carinho, palavras de encorajamento. E os resultados foram muito notórios. As crianças que estavam sendo tratadas por uma parte humanoide, que a gente chama, demonstraram melhorias. Então, assim, de alguma maneira, num futuro muito breve, o IA também vai conseguir simular, porque tem ser humano que simula emoção. Tem gente que finge estar feliz, finge gostar de você. Então, existe a falsidade humana. Então, eu posso programar também uma máquina a ter... Tem aquele filme Her, né? Que ele se apaixona pela voz da Scarlett Johansson. Eu tenho amigos que conversam mais com a Alexa do que com seus parceiros, né? Então, assim, as relações podem começar a ser criadas afetivas com os humanoides, não pode? Mas você usou a palavra correta. Eles simulam. Real é só com a gente. Mas, às vezes, a simulação... A simulação do bom e a ausência do bom, não é melhor a simulação do bom? Eu discordo. Se eu tiver zero atenção, eu não tenho um profissional que olha para mim, que não me toque, que não vê a hora de fazer a consulta de 10 minutos. Certo. E esse profissional não vai ser aquele que vai estar ali. Mas ele existe. Ainda existe. Mas esse profissional, ele já não ele deixa de existir. Mas nós estamos falando de uma curva muito longa ainda, com tanta necessidade e escassez de profissionais. Eu posso falar da obstetrícia, por exemplo. Antes, como que era o movimento do parto? Antes do parto eram cenas de horror, né? A violência obstétrica, né? Sim. E que temos ouvido ainda nos tempos de hoje. Muito falado. Só que a partir dessa humanização que a gente falou, do parto humanizado, a humanização passou a acontecer em todos os setores da medicina. Você vê, e é algo que é numa escala de tempo muito pequena, né? Isso, a gente vem falar de humanização tem uns 20 anos, 15 anos, né? E começou a ficar mais forte cada vez mais agora. E esses profissionais que agiam, né, de maneira, né, como você trouxe ali, muito dura com o paciente, muito ausente, zero empático, eles são profissionais que hoje eles são completamente rechaçados pelo mercado de trabalho, eles não duram. Por exemplo, eu como paciente, eu já fui não bem tratada, certo. E eu não sabia quem reclamar, não sabia qual o caminho. Eu acho que não há tanta clareza. Certo. Por exemplo, você não termina uma internação e preenche um NPS, por exemplo. Como é que você foi tratada? Como é que o médico... Acho que ainda existe... Isso hoje, dentro da medicina suplementar, é algo muito distante. Porque hoje, qualquer passagem que você faça, pode ser no pronto-socorro, internação, você recebe o NPS. Então, a gente consegue ver e a gente sabe qual é o tipo de profissional que está ali. Não para a gente, né, de fato, punir. Não é punir. A gente fala de cultura justa, né? A gente quer identificar qual a oportunidade de melhoria dentro dele. E falar, esse caminho que você está seguindo não é o ideal. Não faz parte da cultura que a gente quer aqui dentro. Entende? Mas hoje o NPS é uma realidade. Talvez não seja no SUS.
Talvez não. Não é no SUS. Não foi no SUS, mas assim... Mas... Agora tem uma coisa. Alguns transitam em muitos hospitais. Certo. Às vezes a pessoa está fazendo plantão em dois privados, em 2 públicos. A pessoa ouve o tom dessa cultura do A, o tom da cultura do B, do C. O ser humano também tem ali seus limites. Não fica um ser humano tão híbrido cultural assim? Como é que você identifica? Traz para a gente elementos um pouco mais claros, quem está nos ouvindo. Como é que eu identifico esse fit cultural? Poxa, essa postura, esse comportamento tem tudo a ver com a gente, isso já é nosso. Mas quando a pessoa age desta maneira, eu sei que não é nosso. Você tem um exemplo para a gente nos trazer, que você vivenciou um case? A gente, né, eu consigo falar muito da parte da obstetrícia, né? E a gente tem alguns tipos de fala que às vezes são tolerados em alguns ambientes que não são tolerados em outros ambientes, né? Às vezes até o formato, um exemplo para a gente ter simples. No SUS, às vezes, a gente utiliza muito o diminutivo e a gente fala mocinha, senhorinha, não coloca a perninha aqui, às vezes muito mais da pediatria, né? E quando a gente tem uma cultura muito bem estabelecida, quando a gente geralmente está falando da medicina suplementar, a gente é orientado a não utilizar. E a gente chega e fala, olha, não pode ter esse tipo de tratamento. Aqui é a senhora fulana. A senhora poderia colocar a sua perna em tal local? Até esse tipo de chamativo muda. Não, e faz toda a diferença. É simples, mas é tudo. É o tom de voz da marca. Exatamente. Porque é o mesmo tom que eu vou ouvir numa campanha publicitária, numa palestra, numa reunião, vou entrar na sala de pediatria, é o mesmo tom, na recepção, isso é fundamental. Sim. O tom de voz é fundamental. O tom de voz e o chamativo. Às vezes a gente fica mais informal no SUS. O ser humano ele precisa ter ali, né, às vezes um big boss, né, olhando. Você como psicóloga talvez fale melhor do que eu sobre isso. Mas eu acho que quando a gente, né, tem ali alguém não organizando o cenário, ele às vezes vira caótico, né? Entropia, né? Em teoria, a entropia sempre vai acontecer. Não, a entropia, ela está sempre presente. Exatamente. E tem você falou de entropia. Eu ia fazer uma pergunta, mas a entropia tem muito a ver com medo. Necessidade de pertencimento, de validação, de aprovação. E todos esses grupos que você citou, tem os enfermeiros, os nutris, o pessoal da limpeza, da operação, que competem entre si em termos de vaidade, às vezes pode se sentir aquém também, às vezes nem tem uma hierarquia sendo aplicada, mas eu me sinto menor que essa pessoa. Como é que são esses desafios da integração da equipe? Porque uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença. Toda a diferença. Como é que quais são as ações? Quem está ouvindo você, estiver ali ingressando na gestão de um hospital hoje, que práticas, que atuações para promover uma equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar, ela muda o cuidado final desse paciente. Antigamente a gente vivia num hospital que era muito médico-cêntrico, né? Sim. A palavra do médico, ela suplantava todos os outros. E hoje a gente entende que cada uma dessas equipes juntas, compondo, elas entregam um melhor cuidado, né? E o paciente percebe isso. Ele está sendo toda hora visto por alguém diferente que busca ali um objetivo único e final, que é a melhoria dele, é a alta dele para casa. E quando você trabalha a multidisciplinaridade num ambiente seguro, em que cada um pode ter, de fato, a sua fala ouvida, a gente tem um caminho que a gente faz que se chama visitas multidisciplinares. Nessa visita multidisciplinar, que é algo que a gente precisa mudar muito a cultura, a gente já conseguiu avançar muito, mas muitos hospitais ainda não fazem, cada um dos membros dessa equipe, geralmente você tem um líder, geralmente uma enfermeira, né? A enfermeira tem muito essa posição de liderança dentro do hospital, né? Ela vai pegando e vai anotando, né? Qual é a percepção, qual é a evolução daquela equipe? Psicólogo, fono, físio, nutri. Olha que interessante. Isso é um protagonismo muito forte. Sim. E eles definem o plano terapêutico. E qual que é a base? Antigamente a gente era médico-cêntrico, certo? E qual que é a base? Essa é a base. Mas qual que é o ápice desse plano terapêutico? Que muitos hospitais não conseguem chegar. Você teve todas as equipes multis nesse mesmo andar aqui de cuidado, entregando as suas ações. O ápice é o paciente. A visita multidisciplinar mais potente que você vai ter é quando você envolve o paciente. Entende? Ele é escutado também, ele faz parte dessa equipe. Ele faz parte da equipe discutindo lá dele. Olha, hoje o senhor vai... Isso é raríssimo não e é raro, incrível. Não é raro, mas ainda é pouco difundido. É muito pouco. Eu acho que
eu tenho o privilégio de ter amigos médicos, de ter, talvez pagar por uma medicina, porque também tem isso. Para você ter acesso a essa medicina, ela é cara, não é acessível. Mas o paciente ainda é muito pouco ouvido, o Juan, ainda. A gente tem que ter maturidade de equipe para poder chegar no paciente e fazer essa apresentação, né? A apresentação daquele plano terapêutico. Qual o papel dele ali? Exatamente. Qual é e outra, um paciente responsivo, ele é muito mais evolutivo. Ele responde melhor a qualquer linha de tratamento. Não adianta eu ir a uma consulta, você faz um excelente diagnóstico, um excelente prognóstico e orientação, e eu sair de lá e não fazer nada. Você não foi envolvida no cuidado. E aí, por isso que a gente fala hoje. O resultado ruim é de quem? É meu enquanto paciente, mas você também sente que poxa, eu fiz o meu melhor aqui, eu não consigo acompanhar esse resultado. Por isso que a gente fala hoje de paciente no centro do cuidado. O cuidado tem que ser voltado para o paciente. Não, isso é incrível. É o que a gente tenta trabalhar hoje. O paciente tem que estar no centro do nosso cuidado. Desde a entrada na portaria, até a alta, até a higiene do quarto, até a hotelaria que a gente falou. O centro do cuidado tem que ser dele. E ele tem que ser envolvido nisso. Eu vou começar a fechar essa conversa com muita tristeza, porque aqui acho que merecia mais 40 minutos. E é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você já transitou tanto no setor público quanto no setor privado. Hoje você é gestor no setor privado. Mas nós, brasileiros, temos uma força muito grande do SUS. E acho que nós estamos tão recente da saída da pandemia, então o SUS ganhou mais ainda repercussão e nós tornamos mais conhecedor desse sistema. Há diferenças culturais sobre o setor privado e o setor público no que se refere à saúde? Porque se fosse falando com uma pessoa de educação, eu já teria todas essas respostas, outros setores. Mas a saúde, colocando o ser humano como centro, como é que ficam as culturas do privado e do público? A gente tem uma percepção do SUS como algo que a gente não paga para ter ele, né? Então, o paciente, quando ele tem um mínimo de cuidado no SUS, ele fica muito feliz e contente com aquela entrega, né? E talvez essa percepção distorcida do cliente faz com que os gestores ali entendam que eles não precisam entregar o melhor deles, que eles não precisam cumprir os seus tempos de horário de plantão, que os médicos não precisam estar com uma escala completa, que os direcionamentos públicos em verbas para aquela área precisam ter completo. Acho que a única diferença que a gente tem entre SUS e suplementar hoje é a diferença de percepção. Um cliente que ele faz o pagamento, né, daquele plano de saúde, ele exige. E o cliente nosso do SUS, talvez por N fatores, aqui a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, né, Fê? Ele não tem esse poder, às vezes, da cobrança. Ele cobra, mas ele nem sempre é ouvido, porque precisa de chegar em vários degraus ali, né? Degraus que muitas vezes esbarram em vieses políticos, né? Eu acho que é só isso. O nosso sistema é incrível de saúde, é o maior do mundo, é o melhor do mundo. Eu tenho muito orgulho, foi da onde eu vim, né, minha base de formação, e eu vejo que por termos perdido essa essência que a gente tem que recuperar todos os dias, né? É um trabalho contínuo, é uma mudança de cultura. Por termos perdido o nosso paciente do SUS como um cliente que está pagando por aquilo com impostos. Não é de graça, né? A gente tem essa visão, é de graça. Não é de graça não, gente. Nós pagamos muito por isso. Exatamente. E aí, como a gente podemos exigir. Exatamente. Como não tem essa exigência tão forte, embora a gente, né, tenha pessoas cada vez mais conscientes para isso, né? A gente tem um problema educacional no Brasil grande, né? As pessoas não sabem como utilizar o sistema de saúde. Não sabem seus direitos. Elas não sabem quando que usam um ambulatório, quando usam um pronto-socorro, por exemplo. Algo que deveria ser dado, né, no nosso ensino médio como algo básico. Porque uma vez que eles conseguem saber qual caminho eles seguir, que eles vão seguir dentro daquele processo da saúde pública, eles conseguem exigir em cada instância. E isso é uma crença minha, né? Por não conseguirmos, né, ter esse cliente imbuído, consciente, os outros que estão ali nas lideranças. A régua. Se ninguém está me cobrando, e se eu já não sou feliz, exatamente, se eu já me sinto insatisfeito. Tem o desculpability. Não sou eu responsável. Porque aí vem uma coisa interessante, né, Juan? O quanto que eu, além de ser um profissional da área de saúde, além de ser um gestor, o quanto que eu me sinto cidadão.
que quero também trazer uma transformação por meio do meu papel. O meu propósito é simplesmente atender ou quero promover uma grande transformação na sociedade por meio da minha competência, das minhas ferramentas, do meu lugar de privilégio, de acessibilidade às redes sociais, o que eu posso fazer mais do que eu já faço hoje para trazer mudança para a vida das pessoas. Eu acho que é um despertar de alma, um despertar de filosofia de vida, as pessoas extrapolarem a questão do ganho financeiro, da sua segurança pessoal e entender que propósito é afetar o coletivo. E a saúde, a medicina, ela tem um poder de fazer isso imenso. Olha, eu queria muito, acho que você tem que vir mais 15 vezes. Será um prazer. Eu adorei. Eu queria que você contasse para as pessoas como elas te encontram. Você deixou de exercer a medicina ou não? Se alguém quiser... Poxa, eu quero fazer uma consulta com esse médico maravilhoso, lindo, cheiroso, gente, muito cheiroso, chiquérrimo. E você atende particularmente, o que você exerce e como as pessoas te encontram? Hoje eu acho que pelo LinkedIn é um caminho que a gente pode se encontrar. Nunca imaginei que ele estaria lá, gente. É uma mudança muito grande para esse ser humano. Meu Instagram... no LinkedIn. Eu sou bem atuante. Eu tenho meu Instagram, foi uma opção minha, né? Hoje... Não deixaram o Instagram aberto, eu sou muito criticado por isso. E também uma grande mudança também. Mas existe o meu link profissional lá, que tem um Linktree, então, né, tem o consultório, né? Hoje eu ainda trabalho com reprodução humana, então eu falo que eu tenho esse privilégio, a gente falou sobre o privilégio, né, de trabalhar com pessoas que a gente gosta. Hoje, graças a Deus, toda a minha rede de pacientes, ela é orgânica. Eu não faço nenhum tipo de promoção. É uma indicação de uma outra indicação, de uma amiga que é amiga da outra, que é prima da outra, que vem até mim. Então eu consigo trabalhar nesses momentos que eu não tô, geralmente no final de semana, que eu não tô, né, à frente do hospital, eu consigo dedicar ali o meu tempinho para minhas pacientes, porque eu amo ser ginecologista, amo trabalhar com... E você não pode fugir disso, né? Porque quanto mais você conhecer, mais você sabe gerenciar as outras pessoas. E quanto mais afastado você tá da sua ação da ponta, você fica muito afastado alienado, da atuação da ponta. Aliena-se, exatamente, aliena-se da entrega do que eu cobro todos os dias. Então, eu preciso manter ali. Eu falo que aí eu me sinto muito impostora. Eu tô cobrando uma coisa que eu não sei mais como se funciona. E acontece mesmo, você sabe. Que quanto mais você sobe, mais distante você vai ficando dali. E muito solitário natural, também. Mas você pode tentar fazer esse exercício. É muito solitário. A vida do gestor é solitária. Eu falo, liderança é um caminho da solidão. Não pense que você vai ter multidões te acompanhando. Você não vai poder dividir todos os assuntos. Cada vez mais você está em mesas com informações privadas, decisões muito estratégicas. E agradeço muito de você ter aberto para a gente um pouco desse universo. Eu espero que as pessoas te procurem, principalmente pessoas da área de saúde, que queiram esse caminho da gestão. Acho que existem grandes bolsões de oportunidades ainda. A gente precisa de grandes líderes na área de saúde para trazer a transformação que você trouxe para a gente. E eu, como ser humano, como cidadã e como paciente, também quero usufruir desses benefícios. E eu acredito que você fez a gente pensar sobre muitas coisas, que é o objetivo desse podcast. Então, muito obrigada. E eu espero que vocês possam estar aqui com a gente no próximo episódio sobre outra cultura. E a Mandacaru é justamente isso. Nós somos uma startup voltada para o desenvolvimento de pessoas e culturas organizacionais e que a gente possa ajudar você a transformar a sua cultura. E se você precisar um dia da Mandacaru para transformar a cultura, estamos lá também, né? Junto. Obrigada, muito obrigada, eu que agradeço, Juan. Obrigado. É isso, gente.